o povo de volta, né? Mas havia sido, né, ceifado, tomado, não sei o que foi tomado na tua vida, não sei o que foi ceifado, né? Mas eu sei que Deus, Ele resgata, né? Ele resgata, capítulo 32, do versículo 6 ao 17, diz assim: não é fácil adquirir confiança. Não foi fácil para Jeremias comprar publicamente uma terra já tomada pelo inimigo, né? Então, olha aqui, o inimigo já havia tomado aquela terra. Porém, ele confiou em Deus. Não foi fácil para Davi acreditar que se tornaria rei, mesmo após ser ungido, mas ele confiou em Deus. 1 Samuel 16 ao 31. Não foi fácil para Moisés acreditar que ele e seu povo escaparia do Egito, mesmo após Deus ter falado contra ele de uma sarça ardente. Que confiar em Deus, acreditar que ele e o seu povo escaparia do Egito, mesmo após Deus ter falado com ele de uma sarça ardente. Mas ele confiou em Deus. Êxodo 3:1, 4:20. Também não é fácil para nós crermos que Deus pode cumprir suas promessas, aparentemente impossíveis, mas devemos confiar nele. Deus que operou na vida de heróis bíblicos também opera em nossas vidas, se permitirmos. Amém? Então Jeremias, tudo que ele falou, cumpriu, né? Então Jeremias, ele foi um homem vitorioso, passou por muitas coisas, né? Mas até hoje, né? Os estudiadores falam que tem promessa que Jeremias falou, né? Lá no começo até hoje, né? Está se cumprindo. Profecias, né? Profecias que Jeremias profetizou e até hoje ela está se cumprindo naqueles lugares, né? Em Jerusalém, em Judá. Por quê? Porque o profeta pode morrer, mas a profecia não morre, não. Você pode até sair dessa terra, mas até a 4ª geração tua vai receber aquela profecia que Deus profetizou. Você pode não estar mais aqui, mas se Deus prometeu que Ele vai fazer, porque Ele não precisa do homem. Mas nós precisamos dele. Deus não precisa de nós para cumprir promessa. Deus precisa da nossa obediência. E se até lá Ele já tiver nos levado, mas a promessa dele não morre, não. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus falou para Jeremias e Deus cumpriu na vida de Jeremias. Aquele povo ficou maravilhado, né? Aleluia, por quê? Porque havia uma promessa. E aquele povo exaltou a Deus. Então é para isso que Deus permite situações na nossa vida. Nós não devemos perguntar por quê. Por que isso, por que aquilo, mas para quê, né? Tem algo. Se Deus permite uma situação na nossa vida, tem um para quê. Não vamos ficar perguntando por quê, mas sim para quê, Deus. Eu quero entender. Aleluia. Glória a Deus. Então, no versículo 19 diz: grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual e que tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a seus pais, que lhe havia de dar, terra que mana leite e mel. Então, depois, né, eles começaram a glorificar a Deus e dizer, né, que o mesmo Deus que usou Moisés para tirar o povo do Egito estava também tirando eles, né? Então fortaleceu muito quando eles lembravam, né? Porque Moisés começou a falar, né, que Deus o enviou, que Deus chamou para tirar aquele povo. O povo não acreditava muito, não dava muito crédito não, mas quando eles começaram a ver os sinais, porque quando você não acredita, Deus ele dá sinal.
E Deus começou a dar sinal usando Moisés ali com sinais e maravilha para que o povo acreditasse. Tinha hora que o povo murmurava, não acreditava, daqui a pouco Deus dava outro sinal, usava Moisés com outro sinal, porque tem pessoas que é assim, é igual Tomé. Só acredita quando vê. Então Deus ele vai dar sinal, ele está dando sinal para pessoas aqui nesse canal. Tem pessoas aqui que dizem, será que essa mulher é mulher de Deus mesmo? Será que não é só mais uma? Será que eu vou conseguir? Então, aleluia, Deus ele vai te dar sinal. Deus ele está falando no teu coração, mas às vezes você não quer acreditar porque já sofreu tanto engano, já sofreu tantas palavras, já levou tanta profetada, porque não é profecia. Tem pessoas que vêm com profetada, mas muitas das vezes nós somos culpados. Por quê? Porque nós não esperamos o tempo de Deus e sai por aí buscando revelação de um canto ou de outro. Eu falo sempre para as pessoas que me procuram, não sou eu que uso Deus, é Deus que me usa. Quando Ele quer falar, Ele fala. Quando Ele não quer, Ele não fala. Mas de toda maneira Ele está falando através da palavra. Mas tem pessoas que querem sinal. Tem pessoas que não querem só ouvir a palavra e guardar, ela quer sinal. Tem pessoas que querem ver. E Deus fala que nós somos bem-aventurados, porque não precisamos ver para crer. Mas se você quer ver, você vai ver o sinal de Deus. Você vai ver o sinal de Deus, porque o próprio Jesus disse que não precisamos ver para crer, mas nós temos que crer para depois nós ver o milagre. Mas tem pessoas que precisam, então Deus vai dar o sinal, assim como Deus deu para este povo. Deus jamais vai me deixar enganada, Deus jamais vai te deixar enganado aqui. Deus jamais vai te deixar sem uma resposta, vai te deixar confundido, porque a palavra de Deus não traz confusão para ninguém. A palavra de Deus é a própria sabedoria. Ainda que eu não souber te explicar, mas o Espírito Santo vai te explicar melhor para você. Ainda que eu não souber interpretar certas coisas, mas o próprio Espírito Santo, através, quando você começar a ouvir, você já vai interpretar aquela palavra. Uns vão interpretar de um jeito, outros vão interpretar de outro, mas é a mesma palavra. E o Espírito Santo, ele revela, ele tem maravilhas, ele tem dons, ele tem muitas obras na minha e na tua vida. Então, se você tem obra, se você plantou, você vai colher com certeza. Por mais que o inimigo está dizendo que não, por mais que o inimigo está se levantando, aleluia, para entristecer o teu coração, para mandar você desistir, eu quero te dizer para você que não desista, porque o inimigo não é maior do que o Deus que te fez uma promessa. Eu não sei o que Deus te prometeu, se foi uma casa, se foi um carro, se foi uma terra. Aleluia, não sei qual a herança que teus inimigos tomaram por um tempo, mas eu quero te dizer, aleluia, que Deus ele vai te devolver de volta. Tudo que o inimigo roubou, tudo que o inimigo tirou, até os seus dias, até a tua saúde, Deus vai te entregar de volta. Por quê? Porque o nosso Deus é maravilhoso. Olha o que Deus fez por este povo, olha o que este povo aqui está falando no livro de Jeremias. Não está falando aqui de morte, Deus está falando aqui de maravilhas. Deus está falando de maravilhas, Deus está falando do que? Aleluia, de bênçãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, ele prometeu, ele cumpriu, ele entregou aquela terra ao povo. Uma terra que mana leite e mel. É o que o Senhor tem para mim, é o que o Senhor tem para você. Não acredite na voz do inimigo, acredita em Deus. Deus tem bênção, Deus tem saúde, Deus tem portas abertas para você, você só precisa continuar. Versículo 23 diz, e entraram nela e a possuíram, mas o que? Não obedeceram a voz, nem andaram a tua lei. Tudo que eles mandaste, que fizeste, eles não fizeram. Pelo que ordenaste e puseste todo este mal. Então, vieram mal sobre aquele povo, por quê? Porque eles até entraram, mas eles não possuíram. E Jeremias estava ali o tempo todo, ensinando, falando, mas o povo, aleluia, Jesus esquecia. Facilmente, o povo esquecia. Aleluia. Versículo 24. Eis que aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que peleja contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência. O que disseste se cumpriu, e eis aqui está precisando. Contudo tu me disseste, ó Senhor Deus, compara-te o campo por dinheiro, e faz o que ateste testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, eis que eu sou o Senhor teu Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Deus novamente fala com Jeremias, né? Aquela cidade já estava sendo tomada,
Mas Deus fala com Jeremias. Jeremias fala com Deus. Então o segredo é falar. Conte os teus problemas para Deus. Conte a tua situação, a tua ansiedade. Fala o que você está precisando. Fala dos teus medos. Fala das tuas preocupações para Ele. Porque tem coisas que só Deus faz. E haverá coisas impossíveis para Deus. Então aquilo que muitas das vezes você não pode se abrir com as pessoas, fala com o Papai do Céu. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta. Conversa com Ele. Versículo 28. Portanto, assim diz o Senhor. Eis que eu entrego essa cidade nas mãos dos caldeus e não nas mãos de Nabucodonosor. Está vendo? Não entregou nas mãos do rei Nabucodonosor, mas acabou de novo entregando nas mãos dos caldeus. Por quê? Porque o povo já tinha herdado. Mas novamente o povo escorregou e deixou o primeiro amor e novamente aquele povo está sendo escravo de novo. É isso que o inimigo tem feito. Deus já te limpou, já te trouxe, já tirou do Egito, mas muitas das vezes o inimigo vem e você acaba escutando a voz do inimigo e acaba voltando para o mesmo lugar. Ou talvez para um lugar pior. Mas o Senhor continua com as mãos fortes, com os braços estendidos e continua levantando o profeta e dizendo: filho, acorde, levanta. Acorda tu que dormes. Eu não já te levantei uma vez? Eu não te prometi? Desvia os teus pés do mal, se coloca de pé, eu ainda estou com os braços estendidos e as minhas mãos. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, aleluia, nem os seus ouvidos agravados para que não possa te ouvir. Mas lá na frente vai dizer que muitas das vezes o nosso pecado que faz divisão entre nós e Deus, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, nunca esteve, e nem os braços dele também não estão. Mas os nossos pecados, muitas das vezes nos afasta de Deus. Na maioria, ou todas as vezes. Quem nos afasta de Deus é o próprio pecado. Não é Deus que afasta de nós, não. 29. E os caldeus que pelejas contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para mim provocarem a ira. Então Deus abomina essas coisas. Então Deus permitiu que os caldeus tomassem, porque aquele povo estava idolatrando, estava usando um lugar que era santo, era um lugar da promessa, aquele povo estava usando para quê? Para adorar outros deuses. E Deus não aceita, então Deus permitiu, né? E quantas vezes for para permitir, Ele vai permitir até nós nos consertarmos, até nós voltar para o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele... Versículo 30, para encerrar, diz assim: porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram sinal senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Aleluia. Então é isso, né? Se queremos bênção, vamos correr atrás da bênção, mas desviar-se do mal, né? Desviar-se do mal, porque o Senhor diz que a glória dele, Ele não divide com ninguém, mas Ele nos ama, Ele ainda está com as mãos estendidas. Ele sempre esteve com as mãos estendidas para aquele povo. E aquele povo pereceu, aí lá no capítulo 32, Deus vai usar Jeremias novamente para aquele povo. E é onde é que Jeremias fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então Jeremias estava o tempo todo ali. Jeremias foi preso junto àquele povo, foi encarcerado junto àquele povo, foi escravo junto àquele povo. Por quê? Porque era um povo de duro coração, era um povo que via os milagres, os sinais, as maravilhas, mas era um povo que continuava em caminho errantes. Quanto mais Deus falava, mais o povo errava. Parece que o povo estava fazendo aquilo para provocar a ira de Deus. É o que ele fala aqui, que muitos provocaram a ira de Deus. Deus não queria, Ele não quer o mal. Mas muitas vezes nós é que procuramos o mal.
E aí depois, quando tudo dá errado, que Deus é culpado, estava na igreja. Não, Deus não tem culpa. Nós, que muitas das vezes erramos, uns por não conhecer, outros por não confiar, né? Muitas pessoas erram por falta que não conhecem, mas outros erram porque não confiam em Deus. Erra porque não está disposto a abandonar os teus erros. Erra porque não está disposto a abrir mão, né, de coisas. Então erra, perece. Mas quando Deus tem promessa, Ele passa como esse povo passou aqui. Mas tem que voltar. Tem que voltar porque é uma promessa. Deus, ele não erra. Ele não mente. O que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. O mesmo Deus que cumpriu na vida do povo de Israel, eles pereceram. Ficaram ali um bom tempo, perecendo, sendo escravos, maçando barro para Faraó. Mas Deus tirou aquele povo. Tirou o povo do Egito. A maioria morreu sem entrar na terra, mas eles viram sinais e maravilhas. Eles viram a glória de Deus. Então, o segredo é permanecer, confiar. E nessa manhã Deus está falando para você, não desiste não. Confia. Grande tem sido a luta dos teus inimigos, tem sido muitos. Mas maior é o teu Deus. Toma posse nessa manhã da tua vitória. Toma posse da providência de Deus. Toma posse do teu milagre. Aleluia. Então o Senhor falou que desde a mocidade que aquele povo já andava por caminhos errados, provocava a ira do Senhor, e Deus estava sempre ali, ó, usando Jeremias, Isaías, vários profetas, né? Quando o profeta profetizava, aquele povo ia bem. Chegava um tempo, o profeta morria ou levantava outro, aquele povo decaía de novo. Porque aquele povo não aprendeu a caminhar com Deus, aquele povo aprendeu a caminhar com o profeta, com o homem. Esqueceu de caminhar com Deus. Eles não colocavam a fé totalmente em Deus, eles colocavam a fé no homem. Quem coloca a fé no homem cai. Temos que confiar em Deus. Claro que precisamos de instrução, de mensagem, de palavra, de alguém usado por Deus para nos ajudar a ensinar, tudo bem. Mas a fé é no Senhor. Aprender no Senhor Jesus. Porque Ele não cai, não falha. Ele é fiel. Se você está aprendendo, está caminhando com o Senhor, não tenha dúvida que a tua vitória é certa, é garantida. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Peço a você novamente, não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Deus abençoe. Em nome de Jesus.